Atos 9, 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a cidade de Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita do Nazareno, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz que vinha do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Nós temos um texto interessante que de todos é muito conhecido. Eu já preguei algumas vezes, pastor Léo outras tantas, outros pastores já pregaram, e certamente você conhece a história da conversão de Saulo. E eu vou pincelar rapidamente. Saulo é judeu, nascido numa cidade romana, cresceu estudando a filosofia grega e romana, falava 3 idiomas perfeitamente. E Paulo, ele era apegado à religião dos seus pais. A sua religião era o judaísmo, e em tudo ele era perfeito. Paulo vai dar testemunho de si em mais de uma ocasião e diz: aquilo que havia de rigor na lei eu obedecia, excedia em zelo aos mais velhos, nada faltava em mim enquanto um religioso judeu. E esse homem, zeloso que era das coisas de Deus, quando percebe o crescimento de uma forma nova de ler o judaísmo, que vinha de um mestre que havia vivido antes dele uns 50 anos, um tal de Jesus de Nazaré, Paulo cria então no seu coração espaço para o ódio. Ele, religioso, recebeu muito bem essa emoção tão diabólica que é o ódio, mas que também é parte integrante da nossa humanidade. E ele dá lugar a esse ódio e o justifica pelo zelo que ele tinha pelas tradições que seus pais haviam deixado para ele, o judaísmo. E ele empreende uma perseguição a todos aqueles que são discípulos do Nazareno. A Bíblia vai contar para nós 2 capítulos antes, no capítulo 7, que Estevão, que dá testemunho do Senhor Jesus, é apedrejado até a morte, enquanto aqueles que o apedrejam
deixam as suas roupas ao cuidado de um jovem chamado Saulo. Saulo não jogou pedras, mas ele guardou as roupas daqueles que jogavam. E mais tarde ele vai dizer: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas para que a graça de Deus se manifeste, então me foi dado o ministério junto aos apóstolos. Ele vai dar esse testemunho, mas nesse momento que nós lemos o capítulo 9, Saulo respira ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Irmãos, é interessante isso. Eu queria fazer um teste com você, parece um teste bobo. Por favor, levante a sua mão direita e faça assim. Agora, aperte as suas narinas. Quanto tempo você aguenta? Não muito, pode soltar. É desconfortável. Você precisa respirar. A Bíblia diz para nós que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Paulo se alimentava, Paulo vivia do ódio que ele nutria aqueles que pensavam de uma forma diferente dele. Ele se alimentava do ódio e era religioso. A religião não impede que a pior parte de nós surja e exista. Paulo tinha o pior dele sendo religioso e justificando ameaças e mortes pela fé que ele tinha no Deus dos seus pais. Então, não satisfeito em prender aqueles que estão ali em Jerusalém, em levá-los à morte, em espoliar, tirar todos os bens dele, ele vai aos principais sacerdotes e diz: me dá cartas de autoridade para que eu apresente às autoridades judaicas na cidade de Damasco, na Síria, e eu possa prender e trazer presos todos aqueles que são do caminho, todos aqueles que são dessa seita, todos que pensam de uma forma diferente de mim. Eu quero vê-los mortos, eu quero vê-los sem um tostão no bolso. Vou prender homens, mulheres, crianças, velhos, não importa quem seja, vou trazer presos. E eles dão a ele cartas, e ele junta um grupo e vai. Irmãos, é interessante, não é? Como os homens ficam poderosos quando estão armados. É interessante isso, né? A pessoa quando fica armada, e às vezes a arma é a autoridade, é um juiz, é um delegado, é um policial, né? Ou é um homem muito forte, ou é uma pessoa muito rica. Normalmente essas pessoas se identificam assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Uma forma muito comum de se armar é comprando também uma arma. Vocês já repararam como um homem armado fica bravo? Como que uma pessoa que tem um revólver na mão não leva desaforo para casa? As pessoas gostam de se sentirem poderosas tendo alguma coisa na mão. Paulo estava assim. Paulo tinha uma arma na mão, tinha um grupo com ele, era poderoso, respirava ameaças e mortes contra pessoas que ele não conhecia em outra cidade. Não bastava ser uma tragédia na cidade dele, ele queria ser uma tragédia em outra cidade em nome de Deus. O nome de Deus sempre foi usado para as piores guerras do mundo. Em nome de Deus se explode um carro de escola cheio de crianças. Em nome de Deus se fizeram as cruzadas, em nome de Deus. E não importa qual nome que tenha o Deus, as pessoas matam. Paulo vai, mas ele dá o testemunho que no caminho uma luz muito forte brilha diante dele, e é tão forte, que ele perde o passo e cai por terra. Ouve uma voz que fala em hebraico, a língua dos seus pais. Paulo falava pelo menos 3 idiomas, grego, latim e o hebraico, e ele ouve perfeitamente em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouve a voz, não consegue ver uma luz, ele pensa que tem alguém ali diante dele, ele não consegue ver, a luz é muito forte. Ele diz: quem és tu, Senhor? E para surpresa dele, a voz vem dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, interessante que Paulo vai atrás do discípulo e o mestre se coloca no caminho e diz: a tua briga não é com o meu discípulo, a tua briga é comigo. Você não está perseguindo o meu pequenino, você está perseguindo a mim. O que é que você está procurando? Por que é que você me persegue? E ele fica atônito, porque toda a sua teologia, todo o seu ódio, tudo aquilo que o alimenta cai por terra. Ele entra numa crise agora. A luz para de brilhar e ainda diz para ele:
entra na cidade, vai à rua direita, se hospeda lá e espera. Ele, quando a luz passa, não consegue ver mais nada, fica tateando, procurando alguém. As pessoas ouviram aquela voz, não entenderam, o pegam pela mão. Ele era o comandante daquele grupo. Levam o seu comandante e o colocam onde ele manda, e durante 3 dias ele não come, não bebe, não dorme. Ele vai dar esse testemunho em Atos capítulo 22, em Atos capítulo 26. Ele vai dar mais informações desse encontro. Depois você pode pesquisar, capítulo 22 e capítulo 26 de Atos. Não come, não bebe, ele apenas ora, e durante a oração ele tem uma visão. Ele vê um homem entrando na casa onde ele está, e esse homem chama-se Ananias. Na visão, ele conhece esse homem por Ananias. Esse homem entra, põe a mão na cabeça dele e ele recupera a vista. Mas ele não conhece nenhum Ananias ali naquela cidade. Só que Jesus conhece. E Jesus fala com um homem chamado Ananias: Ananias, se prepare, se disponha, vá à rua chamada direita. Você vai encontrar uma casa que tem um homem hospedado, é Saulo. Você vai orar sobre ele para que ele recupere a vista. Irmãos, intimidade com Deus é uma coisa interessante, não é? O Deus que fez a boca fala, e o Deus que fez o ouvido ouve. Ananias fala com o Senhor, e o Senhor o ouve, e o Senhor o responde. Ananias diz: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, isso é uma praga. Esse homem tem perseguido, tem matado, tem apreendido os bens dos teus servos em Jerusalém. E ele veio para cá especialmente para prender os que aqui existem, que são teus discípulos. Ele trouxe carta dos principais sacerdotes para prender e matar e espoliar. E o Senhor quer que eu vá lá e imponha a mão para que ele recupere a vista. E o Senhor Deus diz: se prepare e obedeça, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Porque quando apareci para ele, eu disse: Paulo, ou melhor, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, o que a gente tem para aprender aqui? Primeira parte eu já disse: a religião não nos blinda contra o pior da nossa personalidade. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Ser religioso não faz você ser menos ciumento. Ser religioso não faz você ser menos promíscuo. Ser religioso não faz você ser menos violento. A religiosidade por si só não pode aperfeiçoar o homem. O que aperfeiçoa o homem é o poder de um Deus vivo agindo na vida da pessoa. Não basta apenas ler tudo a respeito do remédio. É preciso tomar o remédio. Não adianta apenas pegar a bula e ler a bula. Você pode conhecer tudo sobre o remédio, o seu princípio ativo, os efeitos colaterais, os benefícios, como tomar. Você pode dar uma aula sobre o remédio, mas se você não tomar o remédio, você não é curado. Não basta ser religioso, é preciso viver os preceitos da religião. Paulo, ele era religioso, mas ele não era transformado pela religião. Então o ódio encontrou espaço no coração dele, e ele vive do seu ódio. Ele vive do seu desprezo contra os outros. Ele vive do pior da vida dele. É por isso que muitas pessoas religiosas são olhadas no trabalho, são olhadas na família, são olhadas na comunidade em que vivem. Alguém diz: mas ele conhece a Deus? Ela é crente? Ele é religioso? Ela é católica? Mas e o Deus dele onde está? Porque a pessoa, embora religiosa, não está blindada contra isso. Ela só vai estar blindada contra isso quando ela deixar o poder de Deus entrar na vida dela. Quando o poder de Deus entra na sua vida, te transforma de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você tem que ser transformado de dentro para fora. Não adianta você olhar para a comida e passar a mão na comida e deixar a comida do lado de fora. Você vai morrer por inanição. Você tem que comer a comida tem que te ajudar de dentro para fora. Não adianta pegar um catálogo nutricional e saber tudo da comida. Você tem que comer a comida vai fazer bem para você de dentro para fora. Jesus é pão e é vinho. Por isso, a cada primeiro domingo do mês, nós comemos do pão e bebemos do vinho, simbolizando que nós comemos da doutrina e nós bebemos do Espírito de Deus que vive em nós. Não mais eu vivo, Cristo Jesus vive em mim. A vida que agora tenho pela fé no Filho do homem, aleluia. Mas Saulo não tinha essa experiência. Ele era só um religioso. Por isso Paulo respirava ameaças e morte.
Paulo, na época Saulo, vai para Damasco, tem essa visão, e o Senhor faz uma pergunta para ele: por que me persegues? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Essa pergunta é muito importante, porque o Senhor conversa conosco e diz: por que que você não me obedece? Por que que você não lê as Escrituras? Por que que você não frequenta a igreja? Por que que você não é dizimista? Por que que você não engole o seu orgulho? Por que que você ainda é brigão? Por que que você ainda trata mal a sua mulher? Por que que você ainda trata mal o seu marido? Por que que você ainda é uma pessoa perversa com seus funcionários? Por que que você ainda é uma pessoa que não paga suas contas? Por que que você ainda não se permitiu comer do pão e beber do vinho? Por que que você ainda é meramente um religioso? Por que que você ainda é aquela pessoa que gosta de sentar na igreja, cumprimentar o pregador no final do culto, de vez em quando dar um gritinho emocionado, aleluia, glória a Deus, mas na segunda-feira a sua vida não muda? Na segunda-feira você continua uma pessoa empedernida, refratária ao amor, não perdoadora, continua uma pessoa que não dá os frutos de uma vida transformada. Por que você ainda permite que o medo seja o senhor da sua vida? Por que você continua ainda sendo uma pessoa que não anda na fé? Irmãos, é interessante, uma mulher de sucesso, muito sucesso, uma mulher que veio da pobreza, uma mulher jovem, uma jovem senhora, uma mulher que viaja ao mundo, uma mulher que, conversando e falando corriqueiramente, me falava, né, do aeroporto de Miami, disse: só sabe aquela entrada que tem assim assado? Irmãos, eu nunca tive em Miami, mas para ela é tão natural que ela conversava assim: só sabe aquela segunda entrada que tem ali? E ela achou, né, que é natural ir para Miami. Eu disse: eu nunca tive em Miami. Ah, desculpa, mas não, ela não falou para aparecer, porque faz parte do dia a dia dela. Uma mulher que veio da pobreza, uma mulher que ganhou muito dinheiro e merece todo o dinheiro que ela tem, porque ela é muito trabalhadora. Mas de repente, perto da casa dos 40, um pouco mais, um pouco menos, ela começa a perceber que não existe garantia na vida. Ela começa a perceber que um plano econômico pode tirar todas as suas economias, que uma doença pode tirar você da possibilidade de continuar ganhando dinheiro. E aí o medo começa a tomar conta da vida dela, ela vem procurar tratamento. Qual é o problema dela? Medo. Sabe, a palavra de Deus o tempo inteiro diz para você e para mim: não confie nas coisas da terra, coloque a tua confiança nos braços do Senhor. Por isso, na hora da oferta, eu lembrei a você de Jesus dizendo a Pedro: sai do barco e anda sobre as águas. Não olha para o que está debaixo do teu pé, continua olhando para o Senhor, olho no olho, olha nos olhos do Senhor. A primeira pergunta que o Senhor Deus faz para Paulo é: por que você me persegue? Por que você não me obedece? Por que você não anda em verdade comigo? Por que você não se deixa transformar pelo Evangelho? Irmão, olha para a sua vida e veja onde você está falhando, você sabe. Segunda-feira eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, que ela me fez uma pergunta e eu disse: sabe o que eu gosto? Eu gosto que a pergunta quase sempre traz a resposta. É só devolver a pergunta para a pessoa e ela acha a resposta na própria pergunta. E ela disse: eu não consigo ver tal situação. Eu falei: está vendo, o seu problema não é a situação, o seu problema é o que você acabou de dizer: eu não consigo ver. O problema não está no outro, está em você, você é cega. Se a gente conseguir tirar essa cegueira de você, você resolve o problema que está lá na frente. O problema que você quer resolver não é o outro, é você. Sabe por que você está vivendo mal no casamento? Em nome de Jesus, olha aqui para mim, por favor. Eu vou te falar por que você está vivendo mal no seu casamento. Porque você não está andando em integridade diante de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz claramente que o casal que anda na presença do Senhor é abençoado. Faz um exame de consciência. Ou será que uma luz vai ter que te jogar no chão? E ela joga. Te paralisa. Te põe em cima de uma cama. Te põe no meio de um divórcio. Te põe num desemprego. Te põe numa perda para que você possa parar. Você não para analisar, a análise te para, a análise de Deus, e te pergunta: por que você está assim, refratário ao meu poder, ao meu senhorio? Ah, não sei por que isso me aconteceu. Sabe, se você for sincero com você mesmo, você vai descobrir: você não está andando como o Senhor tem desejado que você ande. Ah, os mandamentos do Senhor não são pesados, não são. A dona Irã Barbosa, salvo engano meu,
um compositor, cantor maravilhoso que viveu há uns anos atrás, tem uma música chamada, acho que Saudade da Maloca, em que ele diz na letra que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele não dá o cobertor conforme o frio. Se o seu cobertor é desse tamanhozinho, ele não vai mandar uma geada para você. Ele manda um frio do tamanho do seu cobertor. Se o seu cobertor é enorme, vem a geada, que você pode cobrir e fazer um casulo e entrar ali dentro. O que você está passando é Deus te perguntando hoje: por que você está me perseguindo? Por que em vez de me seguir, você me persegue? Por que você não me obedece e pergunta por que eu não sou bom com você? Você que é ruim com você. Paulo, ouve ainda de Deus uma outra coisa, do Senhor Jesus. Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Palavra antiga, essa tradução, né, não é muito feliz em manter essa palavra aguilhão. Você sabe o que é um aguilhão? A senhora sabe o que é um aguilhão? Não, né? Você sabe o que é um aguilhão? Sabe não? Alguém aqui sabe o que é um chucho? Não é chuchu, é um chucho. Um chucho é um ferro grande, fino, que o boiadeiro carrega consigo. E quando no carro de boi, ele tem um boi que não é obediente, e ele puxa o boi para o lado direito, e o boi teima ir para o lado esquerdo, ele pega esse chucho, que é o aguilhão, e coloca no pescoço do boi, no lado do boi, e o boi, ele continua indo contra aquilo, mas quanto mais ele avança contra o aguilhão, contra o chucho, mais o chucho entra. E de repente, o boi percebe que ele está pondo aquela força e está se machucando, então ele para e vai para o outro lado, porque para o outro lado não tem aguilhão. O Senhor Jesus diz para o Paulo: Paulo, dura coisa te é recalcitrar, avançar contra o que está sendo colocado na sua carne. Se você continuar desse jeito, não vai ficar apenas cego, você vai ficar paralítico, vai ficar em cima de uma cama, não vai ficar apenas cego e paralítico, vai ficar mudo, vai ficar surdo. Você vai perder todas as coisas enquanto você resistir. Esse mal que está sobre você não é mal, na verdade, é uma bênção. Por quê? Para que você mude, para que você se converta. Irmãos, é interessante. Teve um camarada chamado Skinner, que fez umas experiências com os ratinhos. Na caixa de Skinner, você trabalha com um condicionamento operante. Você ensina, ou você ensina não, na verdade você condiciona o rato a fazer o que você quer e deixar de fazer o que você quer. Quando ele faz o que você quer, ele bebe água. Quando ele faz o que você não quer, ele toma um choque. E rapidinho ele fica condicionado. Se eu tomo um choque, eu não faço aquilo, não tomo um choque. O Senhor Jesus, Ele trabalha assim na nossa vida. Ele deixa o sofrimento entrar para que você aprenda que você está indo contra o aguilhão, você está recalcitrando contra o aguilhão. É só você mudar que tudo muda na sua vida. É só você começar a ouvir a voz de Deus e o Senhor te guia. É só você dar lugar a Deus e a sua vida se torna uma bênção, porque é impossível você caminhar com Deus e não ser abençoado. Porque a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela cabe na nossa vida, ela é feita para nós. Interessante, né? Brasileiro não tem mania de ler manual. A gente não gosta de ler manual, mas a gente precisa aprender a ler manual, porque quando você lê o manual, você percebe tantas coisas. Me lembro da experiência do meu carro, né? Já contei para vocês. Odiava, comprei o carro automático, odiei carro automático, primeiro da minha vida. Não sei se todos são como o meu, acho que não. O meu tem algumas singularidades. Odiei, vou vender esse carro é horrível. Aí um dia abri o manual sobre a caixa. Aí descobri os recursos da caixa, me apaixonei pelo carro. O carro é tremendo, a caixa é maravilhosa. Eu posso usar todas as marchas independente da hora que eu quiser. Eu posso ter o ponto morto se eu quiser. Eu posso estar rodando e não preciso pôr em ponto morto para que ela entre se eu quiser. A caixa só falta falar. O que faltava para mim era ler. Sabe como é que você vai ser feliz na sua vida? Quando você se dispuser a ler a vontade de Deus na sua vida, a conhecer a palavra, a dar lugar a Deus. Estou revendo um filme chamado Quarto de Guerra. Alguém já viu? Irmãos, estou vendo outra vez. Já vi uma vez daquele jeito de ver filme. A gente senta e vê de uma vez. Que bobagem. Dessa vez estou vendo como um seriado. Começo a ver quando chega numa partezinha que me põe para pensar, eu paro. E só volto a ver outro pedacinho depois que eu digeri aquela parte.
Estou naquele ponto em que aquela senhora ensina para a corretora a orar. E que ela arruma o closet dela e começa a colocar na parede as razões da oração. E alguém manda uma mensagem para ela no celular dela dizendo: vi seu marido na cidade tal sentado com uma outra mulher. Você está sabendo? Impressionante como é que o diabo, né, sempre manda notícia, né? Só que agora ela orava. O marido dela chega em casa, pega o telefone dela e vê a mensagem. Vai para a cozinha e ela o trata bem. Ela não briga com ele, ela não está olhando atravessado, porque agora ela está olho no olho com o Senhor, ela está em oração, ela está no quarto dela de oração, guerreando. E vai mudar, sabe, irmãos, aquilo não é meramente um filme, aquilo é um filme inspirado na palavra. Quando você vai para o manual daquele que criou a sua vida, você vai aprender a fazer o melhor da sua vida. Leia a palavra de Deus, Deus tem a palavra para você, Deus tem o poder que vai mudar essa situação. Não recalcitre contra o aguilhão. Paulo se levanta, está cego, não sabe o que fazer. É verdade, às vezes a gente chega aqui na igreja cego. Você recalcitrou, está cego, não tem saída, né, Zé? Chega devendo pra caramba, não tem saída, né? Começa a receber a oração, começa a aprender, começa a ser dizimista. E é engraçado porque a pessoa chega quebrada, né? E começa a dizimar tão pouquinho que a gente acompanha, porque ele não tem, o dízimo dele é pequenininho. Mas a fidelidade dele passa a ser grande. Não é o tamanho do que você entrega, é o tamanho de como você entrega. E aí Deus começa a fazer maravilha, né? E começa a viver maravilha. E começa a receber a cura do câncer, como tantos já passaram aqui e receberam. E começa a ter filho, aquela que era estéril, como tantas passaram aqui e não podiam ter filhos, e tem filhos nos braços. E tantos passaram aqui falidos, e o Senhor os abençoou, porque começaram a ler o manual, e o manual te ensina a operar da melhor forma. Paulo está lá orando, jejuando, e o Senhor levanta alguém que vai ensinar para ele, dizer: Saulo, irmão, o Senhor mandou colocar a mão na tua cabeça e dizer para você que você vai recuperar a vista. Ora por ele, caem as escamas, começa a ver. Sabe o que ele diz em Atos capítulo 22? Ele diz que Ananias falou para ele assim, quando ele recuperou a vista, disse para ele: por que você continua aí? Levanta, se batiza e se lava dos seus pecados. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Quando você estiver sujo, toma banho. Quando a sua roupa estiver suja, lava a sua roupa. É a melhor coisa que você tem para fazer. É a melhor coisa que você tem para fazer. E às vezes não é suficiente só tomar banho, às vezes é preciso ficar de molho. Às vezes é preciso colocar um cremezinho, porque a sujeira não sai de uma vez. Ontem eu fui pedalar num lugar que tem muito minério. Pedalei o dia inteiro, sozinho. Quando eu voltei, peguei uma chuva. Desci do carro, a capa que eu estava com ela estava vermelha de cima e embaixo. Cheguei em casa, fui lavar. A primeira coisa que eu fui fazer, lavar a bicicleta. Lavei, saiu aquele caldo. Fui lá em cima, busquei detergente, lavei, saiu mais um caldo. E vou ter que lavar de novo. Peguei minha roupa, lavei. Falei com a Simone: lavo, já lavei 3 vezes e o vermelho continua. Ela falou: põe de molho. Me deu um balde lá, põe de molho. Não adianta. O Ananias vira para o Paulo e diz: se levanta, se batiza e se lava do seu pecado. O batismo não é uma opção, o batismo é mandamento, o batismo é o primeiro passo na fé. Não existe essa coisa de dizer: eu sou livre, eu não tenho nada sobre mim. A liberdade que o Senhor nos dá é em relação à condenação que o pecado traz. Mas eu fui comprado, eu tenho o Senhor, eu não estou livre para viver no mundo, eu estou livre para obedecer a Deus. A minha liberdade é uma liberdade que me coloca debaixo do senhorio de Cristo. O batismo significa que eu vou ao fundo da água, ninguém vive dentro da água. Nós não fomos feitos para respirar dentro da água, nós não temos guelras, nós temos nariz, nós precisamos de ar. Então, quando você vai à água e fica lá embaixo, significa que lá você não pode viver, lá é morte para você. E quando você não aguenta respirar mais dentro da água, então o pastor, o missionário, o irmão que está te batizando, a irmã, puxa você. E aí você faz, é como se você nascesse para o Espírito. O nosso irmão Ananias diz para Paulo: se lave dos seus pecados no batismo, deixa isso na água e começa uma vida nova. Meu irmão, em nome de Jesus, talvez você já tenha passado pelo batismo na água,
Se batize no Espírito Santo, mergulhe nas águas do Espírito, receba os dons do Espírito, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu caráter, receba os dons para que você dê fruto na obra de Deus. Talvez você já tenha sido batizado no Espírito, mas esqueceu, não ora mais em línguas, não tem mais revelação, não tem mais cânticos espirituais, não ora mais pelos enfermos, não vive mais milagres. Eu te conclamo em nome do Senhor Jesus, como profeta aqui nessa palavra, eu te digo em nome de Jesus, o Senhor está querendo que você se mergulhe de novo nas águas do Espírito. Pastor, meu casamento não tem mais jeito, ela não me ama, ele tem outra, ele já saiu de casa. Pastor, não tem mais jeito, minha empresa quebrou, eu só tenho dívida. Pastor, não tem mais jeito, o câncer é do tamanho de uma laranja. Pastor, não tem mais jeito, o meu filho está nas drogas. Eu vou te falar uma coisa, ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Aleluia! Eu amo Jesus porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. O bom pastor, quando percebe que perdeu uma ovelha, ele deixa as 99 no aprisco, e ele vai para as montanhas e desce os vales, e olha atrás de cada moita, até que ele encontra a sua ovelha, e quando ele encontra, ele a coloca no seu ombro, porque ela não consegue andar, ela não consegue mudar a vida, mas ele consegue levá-la de volta ao aprisco. E quando o Senhor Jesus pegar a tua empresa, quando o Senhor Jesus pegar o teu corpo adoecido, quando o teu filho for colocado nos braços do Senhor, quando o seu casamento for colocado no altar de Deus, o milagre vai te acontecer em nome de Jesus. Você vai viver milagres, você vai testemunhar milagre, e todas as pessoas que te conhecem vão testemunhar que o milagre chegou na sua vida, porque é impossível esconder uma cidade sobre a montanha que está toda acesa. Todo mundo vê o milagre. E sabe como é que tudo muda? Tudo muda quando você se torna discípulo do Senhor Jesus de verdade, não apenas um religioso e uma religiosa. Então nessa noite tem aqui um homem, um pastor, que em nome de Jesus diz para você: entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, confia nele e tudo mais ele fará. Fique de pé.